Olá, fã de esporte, seja bem-vindo ao vídeo. Você conhece a origem do basquetebol? Ou conhece o criador de um dos jogos mais populares da América e do mundo, que vem ganhando grande popularidade aqui no Brasil? Se você não conhece a história do basquete, hoje terei o prazer de te conduzir ao ano de 1861 e descobrir sobre o seu início. Como muitos pensam, o basquete não foi criado por um comitê ou uma organização. O basquete foi criado por um homem e foi longe dos holofotes midiáticos. O criador, James Naismith. Naismith nasceu em Almonte, a 46 quilômetros de Ottawa, no Canadá, em 1861. Iniciou seus estudos em teologia em 1887 na Escola Presbiteriana de Teologia, onde consegue o título de pastor em 1890. No outono de 1891, ele foi nomeado como instrutor por Luther House Gulick Jr., chefe do Departamento de Educação Física da Associação Cristã de Moços, a ACM. Posteriormente, chamada de Springfield College. Gulick pediu a Naismith e a outros instrutores que criassem jogos internos que poderiam substituir os exercícios utilizados na escola durante o inverno rigoroso daquele ano. Os exercícios que existiam até então eram considerados perigosos, em alguns casos até mesmo entediantes. Naismith então pensou num esporte com bola, que tivesse um alvo fixo, mas que fosse menos agressivo do que o futebol americano. Para evitar atrito entre os estudantes, imaginou um alvo que não ficasse no chão, para diferenciar-se do hóquei e o futebol. No entanto, que todos esses esportes citados são externos. Foi então que Naismith inventou o basquetebol. Sua invenção foi aperfeiçoada em 15 de janeiro de 1892, quando publicou as 13 regras para jogar basquetebol. No início, pendurou um cesto de pêssego a uma altura que julgou adequada, a 3,5 metros, altura que se mantém até hoje, já que a quadra possuía aproximadamente metade do tamanho da atual. E já que te contei um pouco sobre a criação do basquete, vamos ao esporte em si. O jogo é disputado por duas equipes de 12 jogadores, e 5 em quadra e 7 são substitutos, que têm como objetivo de passar a bola por dentro de um cesto e evitar que a bola entre no seu cesto. Colocado nas extremidades da quadra em um poste, seja num ginásio ou ao ar livre, os aros que formam o cesto são colocados a uma altura de 3,5 metros. Os jogadores podem caminhar na quadra desde que driblem, batam a bola ao chão a cada passo dado. Também é possível executar um passe, ou seja, passar a bola em direção a um companheiro de equipe. Agora vou te mostrar uma foto do cesto e da bola com o criador do esporte. Viu, fã de esporte? Era bem diferente do que vemos no basquete atual. E deixa eu te fazer um convite. Se você gosta de basquete, assim como eu, e gosta de saber sobre fatos e histórias sobre esportes e jogadores, se inscrevam no canal para receber mais conteúdo semelhante a este aqui. Conto contigo. Bem diferente das redes do basquete moderno, em cesta de pêssegos, que manteve a sua parte inferior, as bolas tinham que ser retiradas manualmente após cada cesta ou ponto, o que provou ser ineficaz. Dessa forma, um buraco foi perfurado no fundo da cesta, permitindo que as bolas fossem retiradas a cada vez com uma longa vara. Os cestos de pêssegos foram utilizados até 1906, quando foram finalmente substituídos por aros de metal com uma tabela. Uma outra alteração foi feita logo cedo, de uma forma que a bola apenas passasse pela cesta, abrindo o caminho para o jogo que conhecemos hoje. Uma bola de futebol foi usada para acertar as cestas. Sempre que uma pessoa arremessava uma bola na cesta, a sua equipe ganharia um ponto.
a equipe com maior número de pontos ganhava o jogo, e isso se mantém até hoje. As cestas foram originalmente pregadas ao balcão de mezanino na quadra de jogo, mas isto se provou impraticável quando os espectadores no balcão começaram a interferir nos arremessos. Então a tabela foi introduzida para evitar essa interferência, que teve o efeito adicional de permitir rebotes. O primeiro jogo. O primeiro jogo de basquete foi disputado em 20 de janeiro de 1892, com 9 jogadores em cada equipe, muita gente, e é utilizado-se uma bola de futebol, sendo visto apenas por funcionários da Associação Cristã de Moços. Cerca de 200 pessoas também viram o jogo, o que terminou com um placar de 1-0, sendo a cesta feita a uma distância de 7,6 metros. Equipes de 5 pessoas passaram a ser o padrão por volta de 1897 e 1898. Objetivo do jogo. O objetivo do jogo é introduzir a bola no cesto da equipe adversária, marcando pontos, e simultaneamente evitar que seja introduzida no seu próprio cesto. Respeitando as regras do jogo, a equipe que obtiver mais pontos no fim do jogo vence. A competição é dirigida por 3 árbitros. Tem como função assegurarem o cumprimento das regras do jogo, que são os principais que a gente geralmente vê nos jogos. Um marcador e o seu auxiliar. Tem como função o preenchimento do boletim do jogo, onde registram os pontos marcados, as faltas pessoais e técnicas e etc. Temos também os cronometrista, é o que verifica o tempo de jogo e os descontos de tempos. Um operador de 24 segundos. Ele controla os 24 segundos que cada equipe dispõe para a execução de uma jogada. Esses aí são os árbitros que atuam durante o jogo. Agora eu vou te contar um pouquinho sobre as posições. As posições que são usadas geralmente no basquete são 3 posições mais conhecidas, como ala, pivô e armador. Na maioria das equipes temos 2 alas, 2 pivô e um armador. Vamos às funções. O armador ou base é como o cérebro da equipe, planeja as jogadas e geralmente começa com a bola. Em inglês, essa posição é conhecida como point guard ou simplesmente PG. Ala e ala armador, ou extremos, jogam pelos cantos e a função do ala muda bastante. Ele pode ajudar o armador a fazer muitas cestas e também executar dunks ou enterradas. Em inglês, essas posições são conhecidas como small forward ou simplesmente SF, e tem também o shoot guard ou simplesmente SG. Também temos o ala pivô e o pivô ou postes. São na maioria das vezes os caras mais altos e mais fortes. Com a sua altura, pegam muitos rebotes e também fazem muitos dunks ou enterradas. E bandeja, e na defesa ajuda muito com os tocos. E essa posição em inglês é conhecida como Power Forward ou simplesmente PF, ou Center, que simplesmente é C. Pois é, fã de esporte, esse foi o vídeo de hoje, contando um pouco da história do basquetebol e a sua criação. Se você gostou do vídeo, deixe aí o seu comentário do que você sabia e o que você descobriu aqui no vídeo. Se você quiser, faça um vídeo falando sobre as regras do basquete, mas isso é um tema a seguir ou para um vídeo em questão. Deixe aí no seu comentário. Muito obrigado pela sua atenção. Nos vemos nos próximos vídeos aqui do canal.